extremamente obediente a Deus e a Moisés, quando Moisés estava vivo, e um homem, um guerreiro fantástico. Todos sabem, todos os leitores da Bíblia sabem que Josué foi um guerreiro fantástico, um general fantástico, mas pelo que a gente vê no seu início de liderança, é como a gente comentou em outros vídeos, Josué estava extremamente acostumado a obedecer. Todas as decisões eram feitas por Moisés, orientadas por Deus. Moisés era um homem muito mais calmo. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Não que ele não fosse um bravo guerreiro, mas ele era um homem tranquilo. E eu penso que Josué era um pouco mais impulsivo. Eu acredito assim. Então, mais uma vez, Josué não tomou conselho por Deus, né? E a gente tira também daí da lição que Deus vê uma pessoa de cada forma, cada um, não que ele faça acepção de pessoas, mas ele conhece o nosso íntimo, conhece o nosso coração, conhece o nosso pensamento, conhece as nossas intenções. Tanto é que com Moisés a gente vê praticamente Moisés depois de que conheceu o verdadeiro Deus, praticamente Moisés não errar. E no momento que Moisés errou, que foi lá na hora a gente não vai trazer esse assunto, mas na hora de que Deus mandou tirar a água da rocha, que o povo estava com sede, de uma segunda vez já, e Moisés teria que falar com a rocha e pedir água à rocha. E essa rocha, todos os leitores da Bíblia sabem que essa rocha significava Cristo, mas apesar de Moisés não saber. Mas Moisés, irado com o povo, que aperreou tanto Moisés, o coitado, que ele bateu na rocha. Ele ficou indignado com o povo e bateu na rocha. Então Deus se entristeceu com Moisés e Arão. Por esse motivo eles não entraram na terra de Canaã. A gente vê aí como Deus trata pessoas diferentes, de formas diferentes. E às vezes Deus cobra mais de um do que de outro. A gente não entende porque é mistério. E quem tentar entender morre sem compreender, porque é mistério. Deus é assim. Então, a gente vê aqui Josué, mais uma vez, esqueceu. Simplesmente ele poderia ter orado a Deus para saber se esses homens estavam falando a verdade. Sucedeu que ao fim de 3 dias eles conseguiram descobrir que era mentira dos gibeonitas, que eles moravam a 3 dias do acampamento. Aqui no 17 fala, e descobriram, e suas cidades eram Gibeão, e Sefira, e Beirote, e Kiriate Jearim. Veja, porque são os heveus. Aí aqui fala Gibeão, mas suas cidades eram Gibeão, e Sefira, e Beirote, e Kiriate Jearim. Não pesquisei isso, mas por que chamou de gibeonitas? Provavelmente era a cidade maior, mas os heveus tinham essas cidades. E o que acontece? Os filhos de Israel, não, mesmo descobrindo a verdade, chegaram para eles, porque mentira para nós. E agora o povo de Israel queria que eles fossem feridos, fossem mortos. Mas os príncipes de Israel, os líderes de Israel, disseram, não podemos fazer isso, porque nós fizemos um juramento com ele em nome do Deus. Aí está no 18, em nome do Deus de Israel. Pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes, né? Mas os príncipes disseram-lhe, pois, vamos lá para o 21, disseram, pois, os príncipes, vivam, e tornaram-se rachadores de lenha. Mas lá na frente Josué os chamou, né, no 22, e diz, por que nos enganaste, dizendo, muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós. Agora, pois, sois malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram, porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, ou seja, eles sabiam que Deus tinha ordenado a Moisés que quando passasse o Rio Jordão tinha que destruir todo o povo lá. Então por isso que eles ficaram com tanto medo e não quiseram fazer a aliança com os outros 5 reinos e preferiram se chegar a Josué, sabendo que só o povo de Israel tinha um Deus tão poderoso para fazer tudo isso. Eles já não confiavam mais nos seus deuses. Então,
eles aceitaram e terminaram fazendo essa aliança, mesmo que de uma forma astuciosa. E no final diz assim: naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Ou seja, o capítulo termina dizendo que Josué os considerou a partir daquele dia. Opa, perdão, gente, é ao vivo, né? Acontecem essas coisas. Josué, a partir daquele dia, os amaldiçoou como escravos de Israel. A partir daquele momento, eles eram escravos do povo de Israel. E até o momento que Josué escreveu esse livro, ele diz até os dias de hoje. Então eles fizeram essa aliança, portanto, os gibeonitas se tornaram escravos do povo de Israel. Para eles foi vantagem, porque o destino deles, vamos dizer assim, o destino, entre aspas, seria morrerem pela mão dos israelitas. Mas como já tinham feito essa aliança, então eles passaram a ser escravos do povo de Israel. A gente vê uma coisa bonita aqui, uma coisa interessante. A gente pode tirar várias lições disso, né? Como Josué não ter tomado conselho de Deus, como Deus trata pessoas diferentes, de formas diferentes. Isso não é acepção de pessoas, isso é porque Deus conhece as pessoas no seu íntimo. Então, às vezes, a minha prova é maior do que a de fulano, a prova de fulano é menor que a minha. Porque de mim Deus exige tanto, de outro Deus não exige tanto como de mim. É porque Deus trata as pessoas de forma diferente, não é acepção de pessoas, é por conhecer as pessoas e pelo bem das pessoas. A gente não sabe, como a gente falou, é mistério. Outra coisa, a gente vê que esse povo de gibeonitas, apesar de terem usado dessa astúcia, a gente vê que eles se renderam ao Deus de Israel. Eles perceberam que o poder estava nas mãos de Deus, que o controle da vida deles estava na mão de Deus. Então, ou eles se rendiam, ou eles morriam, porque eles acreditaram naquilo que eles ouviram, que Josué iria avançar e iria matar a todos, porque eles acreditaram, por tudo que já tinham ouvido falar. E, gente, às vezes a gente traz para o nosso dia a dia, para os tempos de hoje, aquele povo só tinha algumas histórias que ouviam falar. Alguns até viram algumas coisas, mas e hoje a gente tem tudo sobre a palavra de Deus, tudo sobre o que Deus fez e ainda faz, e tem pessoas que mesmo assim continuam fazendo alianças com outros deuses, com outros reinos, ao invés de se entregar a Deus. Amém? Até o 10º capítulo. Deus os abençoe. Orem, leiam, estudem. E lembrem-se, quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando a gente lê a Bíblia, Deus fala conosco. Fiquem na paz.